Bem, boa noite, companheiros e companheiras. Ao falar para a articulação de esquerda neste 8º Congresso, eu tenho que trabalhar com o retrovisor e o para-brisa. E trabalhar com o retrovisor e o para-brisa significa estabelecer uma relação dialética em que as nossas histórias, elas tiveram ponto de contato, tiveram pontos de atrito, mas há uma questão central. Cada um de nós vivemos o limite das nossas escolhas políticas. E ao viver o limite das escolhas políticas, eu quero dizer para vocês que eu experimentei a poesia da política, o gosto amargo das ilusões e o peso duro das derrotas. E a grande conclusão que se tira disso é que nós, quando eu fui derrotado no 8º Congresso pela articulação de esquerda aqui em Brasília, e se formou aquela maioria que passou a dirigir o partido, aquela derrota poderia e marcou profundamente a natureza das minhas escolhas políticas. E esse limite dessas escolhas políticas, ele sempre teve causas, motivações e ideais. Eu vivi o limite tenso do protagonismo político dentro da ideia de que a carreira solo talvez pudesse ser protagonista de uma alternativa política. Eu vivi o limite da institucionalidade, porque experimentei essa institucionalidade no limite. E no sangue da derrota, em que a política combina poesia e sangue, você vive poesia e vive sangue permanentemente, a gente faz e tira conclusões importantes. Portanto, quando eu fiz questão de participar e fiquei feliz com o convite, eu não queria apenas fazer uma participação formal na abertura do 8º Congresso. Eu vou estar aqui amanhã. Eu quero acompanhar as reflexões do debate das companheiras e dos companheiros. Por quê? Porque neste relacionamento, militantes políticos que se colocam como protagonista de uma alternativa, com todos os limites e os impasses dessas alternativas que marcam a história do PT, nós dois estamos colocados diante de uma situação inteiramente nova, porque o capitalismo, na sua crise pelo neoliberalismo, ele não só se contenta em explorar a mais-valia e o lucro, ele quer ganhar cabeças, corações e mentes para domesticar o povo e a classe trabalhadora. E ele vai além, ele quer estabelecer uma lógica em que a esquerda seja limitada a rebaixar suas pautas, as suas reivindicações e os seus objetivos. E a esquerda é mais ou menos conduzida a aceitar o fatalismo da correlação de força e achar que não é impossível. Hoje é impossível sonhar, hoje é impossível ter utopia, hoje é impossível fazer a política como causa, como protagonismo de um processo de contestação da ordem. Nós parece que estamos destinados a caminhar por dentro da ordem. E eu digo para vocês que eu vivi a experiência de caminhar por dentro da ordem. Vivi essa experiência. Eu construí, nos debates que nós tivemos no 8º Congresso, no 9º Congresso, na preparação da campanha de 2002, na minha campanha para governador de São Paulo, eu vivi o fio da navalha de achar que a institucionalidade brasileira, produto da Constituição de 88, que eu assinei, mas votei contra, era o parâmetro para a gente construir uma alternativa progressista, democrática, à ordem vigente. Mas eu tive que viver, tanto no debate, na leitura, na consciência, como na vida prática, o gosto amargo da derrota e da ilusão. E eu vivia esse gosto amargo. E diante desse gosto amargo, eu teria duas opções. Ou me entregar ao ceticismo
e ao individualismo e ao pessimismo, e não acreditar mais na política, ou recomeçar um caminho que é exatamente essa crítica e essa autocrítica desse processo. Porque eu passei a entender que o modelo, o capitalismo, na sua crise, que é o neoliberalismo, ele destrona a política, ele mercantiliza a democracia e ele barbariza a sociedade. E parece que é um destino que a militância de esquerda se ajuste ou pela via do desespero, do imobilismo, ou então pela via da aceitação da ordem como algo inevitável. Ora é a guerra que pode produzir e colocar em risco o fim da humanidade. Ora é o aquecimento global, que o secretário da ONU fala que é a ebulição, não é mais aquecimento, é a ebulição global. Ora é a Covid, ora é o desastre ambiental, ora é o processo de barbarização dos direitos sociais e da discussão política. Ora é a radicalização de uma crise profunda que coloca um problema para a esquerda. Ou nós somos uma alternativa para ser uma contestação e uma proposta de transformação, ou então nós vamos ser carneirinhos. Porque o nosso destino, pelas características do capitalismo brasileiro, é esquerda. Se vocês forem muito rebeldes, a gente mata. Venha para o nosso colo e aceite o jogo como nós determinamos. Foi assim ao longo da nossa história. E eu quero só dizer para vocês que eu vivi isso no limite. Porque eu acreditava no parlamento. Eu acreditava na institucionalidade. Não só acreditava, como pratiquei. E passei a entender todas as entranhas da institucionalidade. E dominava aquele congresso muito facilmente. É tanto que ontem eu fui fazer uma visita ao congresso e uma funcionária da segurança disse: você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. Eu disse: eu achei meio estranho. Não era uma liderança, não era um alto burocrata, era uma funcionária da segurança pública que me reconhecia. Eu cheguei a esse processo, experimentei pela a derrota que nós sofremos quando veio o mensalão, com a judicialização da política, com a criminalização da política e com a transformação do adversário em inimigo. Eu experimentei que aquela figura que eu representava para dar notícia, para ser fonte e para dar uma entrevista do Jornal Nacional do Salão Verde, eu tinha que curtir a papuda como criminoso que tinha enriquecido. E essa é uma análise dura que mexe com as entranhas das opções políticas. Por isso que esse partido, o PT, é uma grande oportunidade para essa reflexão acontecer dentro dele. Essas escolhas, essas dúvidas, essas inquietações. Então eu digo para vocês que a gente aprende muito. E o que está em jogo hoje é a qualidade da intervenção política e do debate. E nós só podemos ter uma qualidade da intervenção política e do debate se a gente se colocar numa posição frontal ao capitalismo e ser capaz de apresentar uma alternativa que discuta o futuro da humanidade em outros parâmetros. Não é o pós, é o socialismo que a gente tem que resgatar ao longo da história da classe trabalhadora e dos grandes elaboradores dessa alternativa, colocando e adaptando as condições da luta de classe no mundo atual. Eu acho que esse é um desafio enorme. Eu vivi os 26 anos do parlamento, e eu vivi a experiência da resistência heróica. Eu costumo dizer que as duas experiências me produziram a mesma conclusão. Nem o heroísmo legítimo, correto, é capaz de enfrentar o capitalismo com sucesso, nem a facilidade que o Estado, através das suas instituições, produz um mito de que esse é o caminho da inevitabilidade para transformar. E a revolução vira uma espécie de plataforma de migalhas, e não uma plataforma de emancipação radical, ampla, múltipla e completa dos explorados e explorados, e as exploradas. Essa conclusão, pessoal, não é apenas
na leitura, não é apenas na fala, é na vida, nos pesadelos, nas dúvidas, nas decepções, nos desenlaces que a gente passa. Então, eu quero dizer para vocês que eu falo essas coisas aqui, porque eu tenho uma relação, sim, com a articulação de esquerda. Uma relação que a gente disputou os rumos do PT. E sempre disputando claramente. O Múcio estava falando aqui do primeiro congresso. Eu que levei para o primeiro congresso o debate sobre a questão da ditadura do proletariado. Eu que levei antes do 6º encontro do PT, a discussão sobre o socialismo petista. Portanto, eu digo para vocês, como eu vivi intensamente todas as minhas escolhas, e nenhuma foi feita pela metade. Todas elas eu fiz 100%. Por isso que eu corri todos os riscos e me sinto gratificado por ter vivido com júri e correção monetária todas as consequências dessas escolhas. Por isso que eu me sinto legitimado a fazer esse debate crítico e autocrítico com os meus companheiros de partido para contribuir para que o PT não seja domesticado, para que o governo do PT não seja uma expressão de um social-liberalismo dentro da ordem neoliberal. Essa questão da insubordinação, da contestação, do atrevimento, a burguesia brasileira nunca aceitou que os de baixo tivessem plena autonomia para dizer o que querem. Quando eles pensam nisso, vem a porrada, ou vem a domesticação. E o PT vive esse dilema. Esse dilema está numa encruzilhada. E eu quero contribuir com a minha experiência política, agora, sem cargo, sem voto e sem posto no partido, do qual fui presidente, contribuir como militante de base para esse processo. Por isso que eu fiz uma viagem em alguns lugares aqui em Brasília. Eu me senti uma sensação estranha. Eu não estou estranhando esse encontro nosso aqui, porque aqui nós estamos sentindo ideias, calor humano, olhares, atenção daqueles que não se dobraram a uma ordem de exploração, de dominação, de preconceito, que hoje é muito mais sofisticada do que quando o PT nasceu. Ela é mais sutil, ela é mais sofisticada, porque as coisas hoje, elas buscam a legitimidade, e essa legitimidade de uma subjetividade capitalista chega entre nós. Então, a radicalidade do debate, das definições, dos esclarecimentos, vocês da articulação de esquerda têm um papel muito importante, como outras tendências do PT, a elevar o debate, porque ou nós elevamos o debate e fazemos as escolhas, ou então a gente vai ficar numa mesmice. A pior coisa para a esquerda é cair na mesmice, porque o capitalismo sabe o que quer. E nós temos que saber o que queremos e ser protagonistas desse futuro. Eu acho que vale a pena essa caminhada. Então, eu quero dizer para vocês que, como eu vivi intensamente todos esses passos, eu não fiquei como espectador. Eu vivi, botei a mão, queimei os dedos, levei bolo na cara, levei cadeia, passei por tudo isso. Portanto, a minha adesão e a minha consciência de que eu não cabo dentro do capitalismo, e eu quero um outro lugar na sociedade humana, está mais do que convencido. Estou convencido disso e por isso que eu me associo a esse ambiente, que não é estranho, pelo contrário, eu estou recuperando uma caminhada do retrovisor com o para-brisa, caminhando para um processo de recuperar o papel da esquerda, o sentido da disputa política, o sentido de construir coletivamente um projeto para a sociedade brasileira. É uma tarefa grandiosa, porque, além de discutir o futuro da humanidade, nós temos que discutir o futuro desse país. Tudo isso está entrelaçado. Muito obrigado, companheiros e companheiras.